Métrica Topo CAD, nós temos várias ferramentas para modificação do seu projeto. Aqui, se a gente entrar na aba Modificar, nós temos as ferramentas para apagar, copiar, espelhar, paralela, offset, escala, rotacionar, estender, cortar, trim, extend. Então, vocês têm todos esses recursos. Esses recursos também estão aqui na aba Modificar. Então, essa aba aqui tem todas as ferramentas conforme a aba Modificar. E essas ferramentas vocês podem utilizar para qualquer tipo de projeto que vocês vão executar. Por quê? Num projeto de retificação de área, eu tenho que utilizar essas ferramentas. Topografia, georreferenciamento, CAR. Vou fazer um projeto de cálculo de volume? A mesma coisa. Vou fazer um loteamento? A mesma coisa. Essas ferramentas vocês podem utilizar para qualquer tipo de projeto. Então, vamos supor, se eu vim aqui na aba Modificar, eu posso apagar alguma informação desnecessária. Então, eu quero apagar esse bloco. É só selecionar, dar um Enter e ele já eliminou. Essas ferramentas vocês podem entrar tanto aqui pela aba Modificar, aqui nos menus, aqui nos ícones e também ativando o comando via teclado. Vocês têm essas três formas de entrar na ferramenta aqui no ambiente CAD do Métrica Topo. Aqui também nós temos a ferramenta Copiar. Qualquer objeto, texto, ponto, símbolo, linha, polilinha, tudo, nós podemos copiar. Vim aqui, ó, Modificar, Copiar, ou então CO, Enter. Eu vou entrar no atalho, no comando do copiar. E aqui eu vou selecionar os objetos que eu quero copiar. Posso copiar tudo. Se eu vim aqui selecionar minha planta inteira, eu consigo copiar todas essas informações. E vocês estão vendo aqui, ó, nesse projeto nós temos as informações de linha, polilinha, nós temos as informações de texto, símbolos, tabela, bloco. Temos várias entidades. A única coisa que ele não copiou foi a imagem. Por que a imagem? Porque a camada dela, o bloco dela, a camada dela, o layer dela está bloqueado. Se eu desbloquear aqui, ele também vai copiar a imagem junto. Então, você vem aqui, ó, copiar, olha, ele leva também tudo junto na ferramenta, ó. Vocês estão vendo? Então, eu posso também selecionar várias vezes e ele não duplica as informações. E eu posso copiar e colar várias vezes as informações conforme vocês viram. Vocês estão vendo que todas essas informações, essas entidades, ele copia normalmente. Então, linha, polilinha, símbolo, bloco, imagem, tabela, folha, tudo isso ele copia. Vou apagar essas informações que eu copiei, só de exemplo. A imagem, olha que interessante. A imagem, sempre que você for trabalhar com ela, primeiro ativa o comando e depois seleciona as imagens. Aqui também nós temos a ferramenta Espelhar. A ferramenta Espelhar, vamos supor que eu quero espelhar esse bloco, ou vamos supor, eu tenho uma polilinha e eu quero espelhar toda ela. O que que ele vai fazer? Eu vou pegar essa polilinha aqui e eu vou copiar ela para fora. Vamos supor que eu quero espelhar o meu levantamento, ou espelhar um objeto. Isso acontece muito em projeto arquitetônico. Por quê? Vamos supor que eu fiz um projeto e agora eu vou colocar ele em outro lote, em outro local, só que eu quero ele espelhado. Então, eu posso vir aqui, ó, espelhar, seleciono o objeto que eu quero espelhar, Enter. Ó, especifique o primeiro ponto da linha do espelho. Vamos supor que eu quero esse ponto. Especifique, ó, na linha de comando, ó, o segundo ponto do espelho, ó. Vou pegar esse outro ponto aqui. Ó, peguei os dois pontos. E agora ele pergunta para mim se eu quero manter o objeto de origem. Se eu colocar S, sim, ele mantém o anterior
e cria um novo. Se eu colocar não, ele só vai deixar um novo. Eu vou colocar sim. Então, vocês estão vendo? Olha que legal. Ele criou um espelho. Dessa polilinha, ele espelhou essa. É como se eu tivesse espelhado todo o meu projeto. Isso é mais para a parte de acabamento. Como eu falei para vocês, vai fazer um projeto arquitetônico, vai fazer uma locação. É interessante conhecer essa ferramenta espelhar. Além dela, nós temos a opção paralela. Essa opção paralela, ela funciona muito em casos de rios, estradas, onde você vai lançar uma paralela com referência. Vamos supor que eu quero lançar uma paralela aqui do rio Pirapozinho. Vamos supor que ele tem 10 metros de largura. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, paralela. Aqui também nós temos a mesma ferramenta, ou também Enter, ele entra na ferramenta da paralela. E aqui eu digito a distância que eu quero que fique da largura do meu rio, da minha estrada ou do objeto de interesse. Clico no OK. Na linha de comando, vocês estão vendo? Sempre em linha de comando, ó. Selecione o objeto da paralela. Vou selecionar o meu rio. E agora, especifique um ponto para o lado da paralela. Eu posso lançar essa paralela para cá ou para cá. No nosso caso, eu quero para fora. Cliquei para cá e ele já criou a minha paralela de 10 metros. E ele continua no comando. Se eu tiver que lançar uma outra paralela de 10 metros, eu posso clicar na linha e clico do lado que eu quero. Então, ele já criou duas paralelas com larguras de 10 metros cada. Então, aqui tem 10 metros e aqui tem 10 metros. No total, daqui até aqui, nós estamos com 20 metros. Isso é interessante no caso de uma estrada, para você definir o eixo. Tem essa ferramenta também aqui de paralela, porque nosso rio tem largura, ó, vamos supor, de 20 metros. Então, eu já lancei aqui a largura do nosso rio. Aqui também nós temos a ferramenta alinhar. Essa ferramenta alinhar, ela é muito utilizada em imagens, como vocês vão ver na aula 26 do curso. Então, essa ferramenta tem várias utilidades. Podemos trabalhar com imagem, com levantamento e muito mais. Para qual finalidade? Vamos supor que eu tenho aqui, eu vou apagar aqui meu polígono espelhado. Então, vamos supor que eu quero encaixar essa região aqui, eu quero encaixar nesse local aqui. Então, eu quero que esses dois pontos aqui sejam esses dois pontos aqui, para fazer um encaixe, para mudar a orientação da rotação, a escala e também mover todo esse perímetro em cima desses dois pontos. Isso acontece muito quando você está fazendo um encaixe de um levantamento ou está trabalhando com imagens. Então, como a gente vai trabalhar com essa ferramenta alinhar? Ele já vai pedir primeiro para selecionar o objeto que você quer alinhar, Enter. E aqui nós vamos trabalhar com dois pontos de referência. Por isso que eu criei aqui um ponto e criei outro ponto. Então, eu tenho esses dois pontos de referência, essas duas coordenadas de referência. Por isso que eu falei, tem um levantamento aqui, tem outro levantamento aqui, eu consigo, através de dois pontos conhecidos, encaixar o meu levantamento. Isso é muito usado na parte de encaixe, análise de sobreposição, para você conseguir identificar e montar o mosaico da sua área. Aqui, ó, vou pegar o primeiro ponto de origem e o segundo ponto de origem, conforme está na linha de comando, pessoal. E agora, primeiro ponto de destino, na mesma ordem. Segundo ponto de destino. Ó, peguei dois pontos de origem, dois pontos de destino. E ele pergunta para mim se eu quero mover a origem para o destino. Ó, posição, ó, origem, destino. Se eu quero rotacionar em cima dos pontos de destino. E no nosso caso, vamos supor que eu quero trabalhar com escala. Eu posso reduzir o tamanho ou não, pessoal.
Isso vai depender do seu projeto. Se for uma imagem que eu quero só fazer um encaixe visual, eu posso reduzir o tamanho. Se for um levantamento que eu estou fazendo um encaixe, daí eu não posso reduzir o tamanho, porque ele vai diminuir ou aumentar proporcionalmente todas as informações do meu levantamento. Sempre ver qual que é a situação do seu trabalho. No nosso caso aqui, eu vou deixar reduzindo, mas sempre lembrar como que é o seu trabalho. Se eu não habilitar, ele vai continuar nesse tamanho e só vai rotacionar. Se eu habilitar o reduzir, olha, ele já reduziu em cima dessa orientação. Vou fazer o mesmo procedimento, só que sem rotacionar. E sem trabalhar com reduzir escala. Vou deixar aqui numa cor diferente para vocês verem. Então, vou em alinhar, seleciono o objeto, Enter, pego o primeiro ponto, segundo ponto, primeiro ponto de origem, segundo ponto de origem. Vou mover, rotacionar e não vou reduzir o tamanho. Ok. E olha que interessante, ele continuou no mesmo tamanho, ele só moveu e rotacionou nesse alinhamento. Então, essa segunda opção que eu fiz é muito utilizada para encaixe. Então, é por isso que é importante vocês saberem as duas. Eu posso tanto reduzir ou então aumentar, isso vai depender do alinhamento, dos dois pontos que eu estou utilizando. Vocês viram que essa ferramenta alinhar, ela é muito importante. Aqui também nós temos a opção mover. Mover, eu posso mover qualquer objeto. Então, se eu vim aqui, selecionar linha, polilinha, texto, ponto, tabela, bloco, imagem, tudo isso eu consigo selecionar e mover. Sempre lembrar do que eu estou movendo, né? Que nem no nosso caso aqui, esse projeto aqui eu não posso mover, senão ele vai sair da coordenada de acordo com o nosso levantamento. Mas vamos supor aqui, eu quero mover esses objetos. Eu venho aqui, mover, ou Enter, seleciono os objetos que eu quero mover, conforme está descrito na linha de comando, Enter, pego um ponto de referência e eu posso mover para onde eu quero. Então, mover, seleciono o objeto, Enter, pego um ponto de referência e movo para onde eu desejo. Então, vocês estão vendo aqui, o mover, ele funciona para qualquer tipo de objeto. Aqui também nós temos o girar. Girar, pessoal, seria o rotacionar, rotate. Então, eu posso selecionar qualquer objeto, linha, polilinha, texto, bloco, ponto, tudo, e ele rotaciona o objeto selecionado. Isso é interessante para texto, porque eu quero rotacionar esse texto para ficar nesse mesmo alinhamento. Eu posso fazer isso. Posso vir aqui, girar, seleciono todos eles, linha de comando, Enter, pego um ponto de referência, um ponto base e rotaciono para onde eu desejo. Então, vamos supor que eu quero que fique meio que paralelo ao alinhamento da divisa. Já cliquei no sentido que eu quero, ele já parou. Aqui também, quando estou rotacionando, girando as informações, ponto base, eu posso também digitar o ângulo de rotação. Então, você pode tanto pelo mouse posicionar no local desejado, ou então digitar essa informação aqui na linha de comando. Além do rotacionar, nós também temos o escala. Então, aqui no nosso caso, vamos supor que eu quero aumentar a escala do meu bloco pela metade. Então, eu quero aumentar a escala dele 2 vezes. Então, eu venho aqui, modificar escala. Isso, pessoal, para qualquer objeto. Linha, polilinha, texto e assim por diante vai funcionar. Seleciono o objeto, Enter, pego um ponto de referência e aqui, fator de escala, vamos por 2. Ele já aumentou. E eu posso até mover, olha que legal. Porque esses comandos, pessoal, eu utilizo para tudo. Então, eu posso aumentar aqui a escala várias vezes ou também diminuir. Se eu vir aqui a escala, Enter, ponto base, se eu colocar 0,5, eu vou diminuir ao meio o meu
Ó, a minha polilinha selecionada. Se eu quiser aumentar, a mesma coisa. Fator de escala 2, 3, ele aumenta. Se eu quiser diminuir, 0 ponto alguma coisa. Além disso, nós também temos o esticar, que é o stretch. Então, vamos supor que eu quero esticar somente uma parte da polilinha, do local desejado. Então, vamos supor aqui, ó, vou mover um pouquinho para fora essa polilinha para ficar mais fácil da gente configurar aqui o stretch. Então, você vem aqui, ó, esticar, seleciono a informação que eu quero, clico no ponto de referência, tudo que eu selecionei, ele estica para o lado, para cima, para baixo e assim por diante. Se eu quiser colocar para o lado esquerdo, lado direito, para cima, ó, ele já aumenta ou diminui aqui as informações. Cliquei, ele já deixou de acordo com a configuração do esticar, do stretch. Então, como vocês viram, ó, só vir aqui selecionar o local de interesse, pegar um ponto de referência e você pode esticar essa entidade, certo? Além do esticar, nós temos aqui também, ó, cortar, que é o trim. O trim tem várias utilidades. Então, vamos supor aqui que eu quero cortar essa polilinha ou várias polilinhas, é o mesmo procedimento. Então, você vem aqui, ó, cortar, seleciono o limite, sempre o limite. Por quê? Vamos supor que eu quero cortar esses 3 alinhamentos, quero que fique esse limite. Então, sempre seleciono o limite, Enter. E agora, seleciono os objetos que eu quero cortar. Selecionei 1, 2, 3. Se tiver vários, eu vou selecionando todos e ele vai cortando todos eles. É sempre, tenho que lembrar que a primeira coisa é selecionar o limite, até onde que eu quero que esses alinhamentos fiquem. Além do cortar, nós também temos o estender, que é o extend. Então, vamos supor aqui, ó, vou mover isso aqui para cima, mover isso aqui para cima. E agora, vamos supor que eu quero estender esses alinhamentos. Eu venho aqui em modificar, estender. Eu tenho duas opções. Selecionar, que é o nosso caso aqui, ó, que eu tenho vários objetos, eu quero estender todos eles. E também temos 2 cliques. Vou mostrar primeiro o selecionar. O selecionar, primeira coisa, eu vou selecionar o limite até onde eu quero estender esses alinhamentos, Enter. E agora eu vou selecionando os objetos que eu quero estender. Vou selecionando todos e ele já prolonga esses alinhamentos. Já a opção 2 pontos, eu posso utilizar dessa forma aqui. Estender, ó, 2 cliques, seleciono o primeiro, alinhamento e reta, seleciono o segundo. E ele já estende. Caso eu tiver somente um segmento para prolongar, para estender, eu utilizo essa opção 2 cliques. Aqui, além do cortar e estender, nós também temos o dividir. Então, vamos supor que eu tenho, ó, vou apagar aqui essa polilinha, eu tenho essa reta, essa polilinha, e eu quero dividir ela em partes por distância. Essa ferramenta dividir serve para essa finalidade. Vamos supor que eu quero dividir essa polilinha em várias partes por distância. Então, eu venho aqui em dividir, seleciono a polilinha que eu quero fazer essa divisão. E aqui eu defino se eu quero por partes ou a cada tantos metros. Se eu colocar a cada, eu tenho que colocar o valor que eu quero que fique a divisão. Ou em partes iguais, eu coloco em quantas partes que eu quero que divida essa polilinha. E também eu posso habilitar a opção de explodir. Daí ele vai criar vários segmentos de retas. Porque eu quero partes iguais, eu venho aqui, digito, vamos supor que eu quero em 10 partes. E eu não quero explodir essa polilinha. Está inteira, um único segmento. Quando eu clico no OK, olha, ele já subdividiu ela em 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já criou esses vértices em 10 partes iguais. Como vocês viram, essa ferramenta,
ela divide por distância e também em partes iguais. Aqui nós também temos a opção quebrar. O que seria a opção quebrar? Vamos supor que eu quero quebrar um segmento de uma polilinha. Vamos supor, eu seleciono a polilinha de interesse e clico, ó, primeiro ponto, segundo ponto. O local que eu cliquei, ele quebra a polilinha. E eu posso fazer isso em todos. Vamos por aqui, ó, quebrar, seleciono. E eu venho aqui, olha, clico no primeiro vértice e clico no segundo, ó. Ele já quebra essa polilinha. Então, aqui, ó, quebrou aqui e quebrou aqui também. Aqui nós também temos a ferramenta explodir. Essa ferramenta, ela tem várias utilidades. Então, vamos supor que eu tenho um bloco. Ó, eu tenho um bloco e eu quero explodir esse bloco. Vamos supor que eu tenho uma polilinha e eu quero explodir essa polilinha. Eu quero explodir o ponto, eu quero explodir o texto, quero explodir o símbolo e transformar círculo, texto separado. Eu tenho multitexto, eu quero explodir e transformar em texto simples. Então, essa ferramenta explodir serve para todo tipo de objeto. Então, vamos por aqui, olha. Eu tenho um bloco, conforme está aqui na linha de comando, e eu quero explodir esse bloco. Então, eu venho aqui, ó, modificar, explodir, e seleciono o objeto que eu quero explodir e tornar várias entidades separadas. Selecionei, Enter, ele já explodiu e transformou tudo, olha, em linha, polilinha, texto, tudo separado. Então, qualquer objeto você pode explodir. Além disso, nós temos a ferramenta concordância, que é o fillet. Então, eu vou criar aqui um retângulo para a gente exemplificar essa ferramenta. Então, ó, primeiro ponto, segundo ponto. Vamos supor que é uma quadra, uma esquina. E eu quero criar aqui as concordâncias dessa esquina, dessa quadra, do eixo do arruamento. Como que eu faço isso? Eu venho aqui em concordância, digito qual que é o raio que eu desejo. Vamos supor aqui, ó, vou deixar 25. O raio vai ser de 25, o diâmetro vai ser de 50. E aqui eu tenho duas formas de criar o fillet, a concordância, por polilinha e linhas e arcos. Nesse caso que a gente está visualizando aqui, nós temos uma polilinha fechada, que eu criei um retângulo. Tenho que utilizar essa opção. Se eu vim aqui, ó, polilinha, seleciona, ele já, ó, criou as concordâncias nos 4 cantos. Se eu tiver uma polilinha aqui e uma outra aqui, daí eu vou utilizar aqui a concordância, mas por linhas e arcos. Eu seleciono o primeiro segmento, seleciono o segundo e ele já, ó, cria a concordância. Seleciona o primeiro, seleciona o segundo e ele já criou a concordância. Então, se você tiver uma polilinha e você quer em todos os vértices, eu utilizo essa opção. Se eu tiver somente uma ou polilinhas abertas, dependendo do raio, nós podemos utilizar essa outra opção aqui, ó, linhas e arcos. Aqui também nós temos a opção comprimento. Então, aqui, ó, vou utilizar de exemplo esse alinhamento aqui, comprimento. Então, se eu vim aqui, ó, comprimento, primeira coisa, vou selecionar uma linha ou uma polilinha. E aqui ele mostra comprimento atual e aqui, ó, um novo comprimento. Então, vamos supor que eu quero prolongar esse alinhamento. E eu tenho a distância, seria o comprimento que eu quero prolongar, o valor, insiro aqui, ou quantos por cento nós queremos prolongar. Então, se eu vim aqui, olha, colocar, eu quero prolongar 150% desse valor. Então, aqui ele já mostrou o novo valor do comprimento desse alinhamento. E aqui, você configura se você quer esse aumento de 150% no começo ou
no final. O que ele vai fazer? Ou ele vai colocar no começo da polilinha ou no final da polilinha. Por isso que é muito importante você saber aonde inicia a sua polilinha. Aqui vamos supor que eu quero no final. Então, ele já mudou as informações. Aqui o ângulo que nós estamos trabalhando. Eu vou continuar no mesmo alinhamento. Eu poderia até mudar o azimuth e ele também vai rotacionar o nosso alinhamento. Então, agora é só clicar no OK. E aqui ele já continuou o prolongamento conforme nós configuramos. Então, aqui ele já criou um novo prolongamento. Eu posso deixar também para ele continuar o anterior. E aqui no nosso caso eu só deixei o novo. Mas vocês podem configurar isso também. Tá certo? Então, vocês viram que na aba modificar tem inúmeras ferramentas. Mas é muito importante vocês conhecerem todas elas, porque elas vão auxiliar em todos os tipos de projeto que vocês forem utilizar no Métrica Topo. Tá certo, pessoal? Muito obrigada e até a próxima aula.